O que essa mãe fez é completamente inacreditável. Ela matou seus filhos em 2001, um a um, na banheira de sua casa. Hoje eu vim falar pra vocês o caso da Andrea Yates. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1 hora da tarde. Então se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Compartilha, comenta, deixa o like, enfim. E se você ainda não é inscrito nesse canal, eu não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve no canal, já deixa seu like e comenta aí embaixo. Hoje eu vim falar pra vocês um dos casos talvez assim mais pesados que eu já trouxe aqui no canal. É um caso que envolve criança novamente. Eu tô trazendo muito caso que envolve criança, mas enfim, é um caso muito pesado e eu falo isso porque olha, se você tem algum gatilho sobre isso, eu não recomendo esse vídeo porque é um vídeo muito forte, é um caso realmente que é pesado. Mas também quando for falar pra vocês alguma coisa pesada, eu vou falar pra vocês antes, assim, agora eu vou entrar numa parte detalhada sobre o caso. Mas, enfim, é um caso que me deixou, enquanto eu escrevi o roteiro, me deixou muito apreensivo e me deixou muito com raiva, também com muito medo também. Mas então, eu também estou com uma meta, assim, de chegar aos 500 inscritos até o final do ano. Quem sabe eu chego até lá. Se eu chegar até os 500 inscritos, eu tô com uma meta de abrir um novo quadro aqui no canal, que vai ser sobre casos vitorianos. Só vai ter caso vitoriano, eu já tô, assim, fazendo uma pesquisa sobre esses casos, que tem um mais legal do que o outro. É um dos casos, assim, é uma das eras que eu mais gosto, uma das eras mais malucas e que eu mais gosto. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Andrea Yates era uma moradora de Houston que ficava no Texas e ela matou os seus 5 filhos um a um em junho de 2001. Ela vinha sofrendo há anos com depressão pós-parto e também psicose assim, muito severa. E sua condenação foi crime capital, com uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade há 40 anos, mas alguns anos depois houve um novo julgamento que ela foi liberada. Nessa primeira prisão, ela foi encaminhada para um hospital psiquiátrico de segurança máxima, onde ela conheceu sua colega de quarto, que também matou a sua filha. Esse é um caso que eu acho muito importante a gente falar, não pela violência, mas sim pela importância de não só uma mãe, mas também de qualquer outra pessoa conversar com qualquer profissional da psiquiatria, porque é um caso muito pesado, é um caso que nós vamos falar sobre depressão pós-parto. Nesse caso não é nem depressão, é psicose pós-parto. Foi descrito aqui no caso psicose pós-parto, que deve ser muito mais grave, com certeza muito mais grave, bobeado, que depressão pós-parto. Ou seja, é importante que se você está passando por isso, ou se qualquer outra pessoa esteja passando por isso, conversar com qualquer profissional da área. E nesse caso, a gente percebe que não importa o quanto uma mãe ame os seus filhos, se ela perder a linha da sua saúde mental, ela pode cometer atos que, assim, a gente fica pensando sobre a vida. Realmente, é um caso pesado. Mas agora eu vou falar pra vocês um pouco mais sobre quem era Andrea Yates. Andrea Yates nasceu primeiramente como Andrea Pia Kennedy, que nasceu no dia 3 de julho de 1964, na cidade de Houston, no Texas. Sua mãe se chamava Jutta Karen Kohler, que era uma imigrante alemã, e seu pai se chamava Andrew Womack Kennedy, que os seus pais eram imigrantes holandeses. E ela era a irmã mais nova de 5 outros filhos, ou seja, esse casal tinha 5 filhos. Ela foi criada, toda a sua infância, toda praticamente sua vida foi criada dentro de um lar católico, um lar religioso, e durante o ensino médio ela era considerada uma das melhores da turma. Ela também foi oradora da turma de formandos, capitã do time de natação e também presidente da Sociedade de Honra Nacional. Ou seja, ela era considerada assim, e ela se esforçava para ser considerada a melhor da turma. Além dela se esforçar para ter as suas notas sempre muito altas, já que ela também era perfeccionista, ela também se esforçava e muito para ser uma filha excelente, uma ótima filha. Ela se formou em 1982 na Milby High School. Porém, Andrea sofria com bulimia e também com depressão, e aos 17 anos ela chegou a conversar com a melhor amiga dela sobre suicídio. Ela completou os 2 anos do curso preparatório para enfermagem e em 1986 ela completou o seu curso de enfermagem numa faculdade que também ficava no Texas, na cidade natal dela, que era em Houston. E ela chegou a trabalhar como enfermeira registrada no Centro de Câncer da Universidade do Texas,
de 1986 a 1994. Mas em 1989, ela conheceu uma nova pessoa que veio futuramente a virar o seu marido, que era Russell Yates, ou também conhecido como Rusty. Ele era engenheiro da NASA, exatamente. O cara, ele poderia ser inteligente. Eles logo namoraram, foram morar juntos e em 17 de abril de 1993, quando Andrea tinha 29 anos, eles se casaram. Logo assim que eles se casaram e ela percebeu que Russell Yates, ele era um cristão devoto e logo anunciaram que teriam quantos filhos a natureza pudesse dar para eles. Ou seja, eles queriam encher o mundo dos seus filhos. Seu primeiro filho se chamava Noah e ele nasceu em fevereiro de 1994, pouco tempo antes do pai dele aceitar um emprego na Flórida. Então eles tiveram que se mudar para a Flórida e compraram um trailer em Seminole. Foi então que a vida de Andrea começou a se tornar muito caótica, já que ela se mudou da casa, se mudou da cidade natal onde ela morava para morar em um trailer de acampamento junto com o marido dela e ela teve que parar de trabalhar para poder tomar conta do seu filho. Ou seja, a vida dela se tornou assim, se virou de cabeça para baixo. Mas apesar disso tudo, aparentemente Andrea nunca criticava as escolhas do marido e sempre aceitava aquilo como se fosse a sua escolha também. Mas a melhor amiga de Andrea descreveu Russell como sendo um controlador e perfeccionista e que tomava qualquer decisão que envolvesse a família deles. Ou seja, Andrea praticamente não tinha nenhuma escolha dentro daquela casa. Apesar do casal ser muito religioso, eles não frequentavam nenhuma igreja local, mas eles recebiam em seu trailer um estudo bíblico 3 vezes por semana. E aparentemente, eles se apegaram bastante ao estudo bíblico de um extremista chamado Michael... Como que é o nome dele? Peraí. O nome dele, eu vou tentar ler aqui porque o sobrenome é bem complicado, mas é Michael Wareniecki. Michael era conhecido por seus sermões muito pesados, como, por exemplo, os pais deveriam se matar ao invés de deixar os seus filhos tropeçarem e irem para o inferno. E gravem bem esse sermão que vocês vão ver que ela vai usar praticamente isso como uma desculpa do crime. Vocês vão ver mais pra frente. E para vocês terem noção de quanto esse Michael, ele conseguiu influenciar bastante a família, foi quando a própria família de Andrea falou que não achava muito legal ela estar na companhia desse Michael, já que ele tinha esses sermãos muito pesados. A própria família de Andrea, que era uma católica devota, ficou meio aperreado com o Michael. E foi logo após o Noah nascer que Andrea começou a dar sinais de uma doença mental muito forte. Em um determinado momento, ela alucinou sobre facadas. Exatamente. E no dia 15 de dezembro de 1995, nasceu o segundo filho, que era o John. E vale lembrar que eles ainda moravam naquele trailer. E ainda em 1996, ela engravidou novamente, mas veio perder o bebê. Mas em 1997, eles voltaram para Houston e foram morar em um trailer que eles compraram, aparentemente, do Michael, aquele pastor lá. O casal tinha uma vida aparentemente muito simples, já que as crianças usavam as fraldas de pano, exatamente. Sabe aquelas fraldas que a gente viu muito em desenho? Exatamente. As crianças usavam esse tipo de fralda. Fora também que a própria Andrea educava os seus filhos e praticamente não tinha nenhum contato com a vida exterior, não tinha nenhuma ajuda externa para tomar conta das crianças. Em setembro de 97, nasce o terceiro filho do casal, que era o Paul, e em fevereiro de 1999, nasce o quarto filho do casal, chamado Luke. Ou seja, ao todo, eram já 4 filhos com Russell, e a Andrea cuidava de todos eles, educava todos eles, fora também que ela cuidava da própria casa. Ou seja, ela estava se sobrecarregando e muito. E segundo a mãe de Andrea e também da melhor amiga, depois que ela se casou, ela mudou completamente. Já que antes dela se casar, ela era uma pessoa muito esforçada, gostava de estudar e trabalhar, e depois que ela se casou com o Russell, as prioridades dela se tornaram prioridades dele, vamos dizer assim. E aparentemente o plano de ter aquela família gigante vinha de Russell, mas apesar disso todos diziam que a Andrea era uma excelente mãe, tomava conta deles muito bem, cuidava, dava carinho, até mesmo fazia algumas festinhas ali que eles teriam no colégio, ela fazia em casa, fantasiava eles, pendurava algumas coisas pelo teto para eles poderem brincar. Enfim, ela era considerada uma mãe muito boa. E aparentemente também foi a decisão do Russell que as crianças não frequentassem escolas porque, segundo ele, ele tinha medo de
as crianças adquirirem maus hábitos. E agora vocês vão ver que a depressão de Andrea tomou conta, assim, do corpo dela. Então, se você tem um gatilho com questão de depressão, psicose, essas coisas e tal, recomendo que você pule essa parte. Porque agora eu vou detalhar pra vocês sobre ela e os seus caminhos sobre os medicamentos e também com as internações psiquiátricas. Após o nascimento do seu quarto filho, a depressão dela voltou e em junho de 99 ela foi encontrada pelo próprio Russell mastigando seus dedos e tremendo. No dia seguinte a esse acontecimento, ela quase se matou por overdose de remédios e ela foi hospitalizada, onde foi prescrito para ela remédios antidepressivos. Logo após a sua alta, Andrea implorou para o marido que deixasse ela morrer, isso enquanto ela ameaçava ele com uma faca no próprio pescoço. Andrea foi hospitalizada mais uma vez, onde ela foi prescrita com remédios muito fortes antidepressivos, e esse tratamento durou 2 meses até que ela foi liberada novamente. Depois disso, ela começou a se cortar e também a apresentar catatonia, ou seja, ela não conseguia se mexer e nem comer. Os médicos sugeriram que ela tratasse com aquele tratamento de eletroconvulsivo, mas a família negou aquilo. Andrea acabou recebendo praticamente um coquetel de drogas que incluíam antipsicóticos e antidepressivos, e com isso ela acabou melhorando. Mas ela começou a acreditar que ela tinha tomado o soro da verdade e que ela perdeu os seus comandos de si mesma. Um médico disse para eles que eles não tivessem outro filho, já que, tendo esse novo filho, poderia desencadear novamente em surtos psicóticos, mas eles não levaram a sério e eles tiveram um novo filho. Dessa vez foi uma menina chamada Mary que nasceu no dia 30 de novembro de 2000. Mas no final de fevereiro de 2001 aconteceu uma coisa que abalou e muito a Andrea, que foi quando o seu pai morreu de Alzheimer. E como ela era enfermeira, ela começou a se culpar e muito daquilo, já que ela poderia ter ajudado o seu pai. E com a morte do pai, ela começou a parar de falar, de se alimentar, de beber e até mesmo de amamentar a Mary. E com isso, ela também começou a arrancar os seus próprios cabelos, porque segundo ela, ela estava com a marca da besta dentro do couro cabeludo. Exatamente. Ela começou a falar que ela estava sendo possuída por espíritos maus que tinham câmeras de segurança ao redor da sua casa que estavam vigiando elas. E fora também que ela falava que os personagens do desenho animado começavam a sair da televisão e começavam a assustar ela. Ela foi internada novamente, mas dessa vez em uma clínica especializada por abusos dessas substâncias psicóticas, onde o médico reiniciou esse tratamento com as drogas e ela começou a melhorar um pouco. Mas 10 dias depois dessa internação, ela foi liberada, ela teve sua alta, já que ela voltou a comer e a dormir bem, embora ela ainda não falasse com ninguém e estivesse muito deprimida. E ela começou a ter comportamentos muito esquisitos, como por exemplo, encher a banheira de água caso ela precisasse dessa banheira às 4 da manhã. Isso talvez seja um prelúdio do que estava por vir. Ela foi internada novamente e depois que ela teve alta, novamente ela teve uma alta muito rápida, o médico começou a tirar esses remédios antipsicóticos pouquinho a pouquinho. Ou seja, ela começou a ser limpa, vamos dizer assim, daqueles remédios. Algumas semanas depois ela voltou a ficar muito mal e o Rush recomendou que ela tomasse de novo aqueles remédios, mas ela se recusou àquilo. O esposo chegou a falar daquele tratamento de eletroconvulsivo, eletrochoque, com o psiquiatra dela, mas ele disse que aquilo não era o caso, que era apenas para casos mais graves. Com o médico recomendando apenas que Andrea tivesse pensamentos positivos. Andrea foi diagnosticada com vários transtornos mentais que eu vou ler pra vocês aqui, porque eu não vou lembrar de cabeça, mas eu vou ler. É muito transtorno. Ela foi diagnosticada com psicose pós-parto, depressão, esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo e transtorno bipolar. Mas a psicose pós-parto era praticamente a mais grave entre essas crises, entre essas doenças mentais. E acreditem se quiser, mas na primavera daquele mesmo ano, do ano de 2001, ela foi internada mais 2 vezes e nessas 2 internações foram prescritos mais remédios antipsicóticos, incluindo o Haldol. E em 4 de junho daquele mesmo ano, o médico Mohamed Siad meio que descontinuou o tratamento do Haldol na Andrea. Foi então que no dia 20 de junho de 2001, Rush saiu para trabalhar e pediu a sua mãe Dora Yates para que fosse até a sua casa ajudar a Andrea a tomar conta dos filhos. E foi então que o pior aconteceu. E agora eu vou falar pra vocês a questão dos assassinatos, que é muito pesado. Eu recomendo, se você tem algum gatilho envolvendo isso, não
ouça essa parte porque é bem pesado mesmo. No momento dos assassinatos, a família Yates morava em um subúrbio em Houston que se chamava Clear Lake City. E Andrea estava continuando com seu tratamento com o Dr. Mohammed até o dia 20 de junho de 2001, ou seja, até aquele momento da morte dos seus filhos. Isso que aconteceu foi praticamente previsto pelo Dr. Mohammed, já que ele disse para não deixar a Andrea sozinha, e o Rush decidiu ir trabalhar naquele dia, deixando a Andrea sozinha, indo contra as indicações do Dr. Mohammed. O Rush tinha pedido para sua mãe ir até a casa deles para ajudar a Andrea a tomar conta, mas ela meio que só ia chegar na casa de Andrea 1 hora depois daquilo ali. 1 hora depois que o Rush tinha pedido para ela ir. Meio que eles programaram isso para deixar um pouco a Andrea sozinha. E foi nesse espaço de 1 hora que a merda toda aconteceu. E é agora que eu vou entrar na parte mais pesada desse caso, que é a morte dessas crianças. Foi então que ela começou a encher a banheira de água e começou a afogar as crianças uma a uma, começando por Mary. A criança tinha apenas 6 meses de idade. Mas antes dela chegar no Noah, ela matou aqueles filhos, matou todos os outros meninos, os 3 meninos. Foi então que ele pegou os corpos desses meninos, levou até a sua cama de casal e deixou a Mary boiando na banheira. Foi então que Noah entrou no banheiro e percebeu aquilo e começou a fugir da mãe. Mas ela, infelizmente, pegou ele pelo braço e começou a afogar ele. Começou, tipo assim, afogar, que eu digo, a banheira tá aqui, e ele começou a fazer meio que socar a criança ali. Em todas essas subidas que a Andrea dava, o filho começou a pedir perdão a ela. Ela matar o seu filho mais velho, o Noah, foi a parte mais difícil, porque além dele ser o mais velho, ele tinha uma força maior, mas também foi porque ele estava sendo um ótimo irmão mais velho. Foi então que Andrea pegou a sua filha chamada Mary e deixou a Mary nos braços do seu irmão já falecido, que era o John, enquanto o Noah foi deixado boiando na banheira. E pra mim a parte mais pesada foi que aparentemente as crianças sabiam do que estava acontecendo, já que foi encontrado várias pegadas molhadas ao redor da casa, o que pode indiciar que todas as crianças tentaram fugir daquilo. Fora também que as vítimas apresentavam vários hematomas ao redor do corpo e também hematomas cerebrais, o que indica que elas lutaram e muito por suas vidas naquele dia, naquele momento do afogamento. Foi então que ela ligou para o policial e disse que precisava deles na sua casa imediatamente, mas ela não disse motivo nenhum. Depois disso, ela ligou para o Rusty do seu trabalho, pedindo para que ele viesse até a sua casa naquele exato momento. Inicialmente, os policiais acreditavam que aquilo não se passava de um assalto, de um arrombamento ou qualquer coisa semelhante, mas foi então que quando um dos policiais entrou na casa, perguntou a Andrea o que havia acontecido, ela respondeu sem nenhuma emoção que ela tinha matado seus próprios filhos. Segundo o policial, Andrea estava sentada no sofá completamente imóvel e não demonstrava nenhuma emoção do que estava acontecendo. Segundo Andrea, ela acreditava que se ela tivesse chamado o policial, ela seria levada para a prisão e seria morta imediatamente. Foi então que Andrea foi presa e o enterro dos seus filhos aconteceu 7 dias depois, no dia 27 de junho de 2001. E pasmem, Russell começou a dizer em todas as entrevistas que ele dava, começou a dizer que Andrea era uma excelente mãe e que aquilo não era caráter da Andrea. Ele começou a defender a esposa dele. Fora também que ele começou a dar muitas e muitas entrevistas e com isso as pessoas começaram a acreditar que o Russell era o culpado daquilo tudo, era o culpado daquelas mortes daquelas crianças, de deixar a Andrea sozinha em casa com as crianças. Com isso, ele também começou a dizer que ele nunca imaginou que isso fosse acontecer e, apesar dele saber das contradições de deixar ela em casa sozinha, ele estava deixando ela, tipo assim, 1 horinha no fim da tarde, 1 horinha no começo do dia, para ela poder começar a pegar novamente confiança em ficar sozinha e pegar mais independência dele. Mas contradizendo praticamente ao que Russell dizia, Andrea disse na prisão que ela estava planejando matar os seus filhos há 2 anos atrás, pois ela acreditava não estar sendo uma boa mãe. Os transtornos mentais fizeram a Andrea acreditar que seus filhos estavam sendo possuídos por espíritos malignos e que a morte deles era a única maneira deles
de preservar a inocência deles, daquele demônio. Ela até mesmo chegou a dizer para um psiquiatra da prisão, que agora eu vou citar a frase dela, então vamos lá, abre aspas. Era o 7º pecado mortal. Meus filhos não foram justos. Tropeçaram porque eu estava mal. Do jeito que eu estava criando, eles nunca poderiam ser salvos. Eles foram condenados a perecer nas chamas do inferno. Fecha aspas. E agora eu vou falar para vocês um pouco mais sobre o comportamento do Russell na questão disso tudo, na questão do caso, que é um comportamento muito, muito estranho. Uma coisa que já é de se esperar é que o Russell nunca ajudou na família, nunca ajudou a cuidar das crianças ou a educar as crianças. Isso tudo ficou por conta da Andrea, e por conta deles não frequentarem as escolas, a Andrea também educava os seus filhos dentro da casa. O marido dizia que ele não queria que seus filhos conhecessem outras pessoas que desviassem eles do caminho correto, e com isso a Andrea passou a conviver com seus próprios filhos, os seus 5 filhos, durante 24 horas do dia. E o marido, o Russell, começou a deixar a Andrea sozinha, mesmo sendo orientado a não fazer isso. Ele começou a deixar ela sozinha durante 1 hora no começo do dia, 1 hora no fim da tarde, para poder começar a ter independência dele. E mais tarde, o psiquiatra da prisão, que era também o psiquiatra dela na prisão, disse mais tarde, vamos lá, abre aspas. Ela disse ao Russell que não queria fazer mais sexo porque a doutora Starbrash disse que ela poderia machucar os seus filhos. Russell continuou com suas crenças religiosas a respeito da procriação. A elogiou como uma boa mãe e a convenceu de que ela poderia lidar com mais crianças. Ou seja, vemos que o Russell começou a manipular e muito as coisas da Andrea, dizendo que ela deveria ter mais filhos, mesmo ela não querendo ter mais filhos. Isso praticamente é uma coisa muito forte de se dizer para uma mulher. Você obrigar ela a ter mais filhos é uma coisa muito pesada, e isso com certeza começou a prejudicar e muito a Andrea. Russell praticamente não enxergava as condições de vida que a Andrea era submetida. Além dos seus transtornos mentais, a Andrea também tinha que conviver cuidando dos seus 5 filhos, que não deve ser uma tarefa fácil. Fora também que ela tinha que cuidar da casa. E segundo a própria mãe de Andrea, Russell se orgulhava de nunca ter tocado em uma fralda. Exatamente. Vemos aí que o Russell, ele era um completo filho de uma mãe, né? Pra gente não xingar a mãe dele. Mas agora eu vou falar pra vocês sobre o julgamento da Andrea Yates. Andrea nunca negou que matou seus filhos. Andrea admitiu sim que ela matou os seus 5 filhos por vontade própria. Antes do seu 2º julgamento, ela disse ao Dr. Michael Warner, ela disse que esperou o Russell sair de casa, foi prender o cachorro porque aparentemente ele sempre deixava o cachorro da família solto pelo quintal. Ela foi lá, prendeu o cachorro porque ela não queria ser interrompida por ninguém. Fora também que ela esperou o Russell sair de casa porque ela sabia que se ele estivesse dentro da casa, impediria ela de matar os seus próprios filhos. Foi então que o Russell conseguiu que um amigo da sua família trabalhasse como advogado no caso da Andrea Yates. Embora o testemunho pericial na defesa tenha sim concordado que Andrea tinha esse traço psicótico, para a lei do Texas, o detento, o réu, deve provar que não estava dentro das suas faculdades mentais, não conseguia discernir o que era certo do errado no momento daquele crime. E em março de 2002, o júri rejeitou a acusação, a defesa de que ela era incapaz de discernir o certo do errado e condenou ela à prisão perpétua e também à pena de morte. Porém, o juiz não deu essa segunda opção, que era a pena de morte. Foi então que ela foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de recorrer a essa decisão há 40 anos. Ou seja, ela teria que cumprir pelo menos 40 anos para ela poder recorrer à sua liberdade. Mas no dia 6 de janeiro de 2005, o júri reverteu essa condenação, já que o psiquiatra da acusação disse que poderia ter dado um depoimento falso. Em seu depoimento, ele disse que alguns dias antes, alguns momentos antes, ele assistiu um episódio do Law e Order, onde uma mulher havia afogado seus 5 filhos e ela foi absolvida dessa sentença, já que ela tinha insanidade mental. Mas a escritora Suzanne O'Malley, que estava cobrindo todo o julgamento e também era escritora da Law e Order, falou que não tinha nenhum episódio como aquele, mas aparentemente 2 anos depois foi lançado um episódio baseado no caso Andrea Yates.
E foi então que o Tribunal de Apelação decidiu unanimemente que o júri poderia ter sido influenciado a dar aquela sentença graças ao depoimento falso daquele psiquiatra. E, portanto, um novo julgamento deveria ser feito. Foi então que no dia 9 de janeiro um novo julgamento começou e Andrea falou que matou seus filhos, mas ela era inocente já que estava sendo insana naquele momento. E foi então no dia 1º de fevereiro de 2006, ela foi liberada sob fiança, mas com a condição de que ela fosse internada em uma unidade de tratamento para doença mental. Transtornos mentais. E então, no dia 26 de julho de 2006, um novo júri deliberou durante 3 dias, onde ela foi inocentada por questão de insanidade. Mas ela foi, sim, colocada em uma unidade de segurança máxima para pessoas com transtornos mentais. Mas em janeiro de 2007, ela foi transferida novamente para uma unidade onde era de segurança mínima. Embora os dois casos, a defesa e também a acusação, concordassem que ela estava sob algum efeito dos seus transtornos mentais, o estado do Texas afirmou que ela estava consciente o suficiente para saber o que estava certo e o que estava errado naquele momento do crime. Fora também que a acusação começou a falar que ela poderia ter se movido por vingança conjugal. Mas não há provas o suficiente para essa questão da vingança conjugal. Eu também não acredito que ela tenha matado por vingança. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal e também já deixar o seu like. E, como vocês puderam ver, é um caso muito, muito pesado. É um caso que envolve muita coisa, assim... Ele poderia ter sido, sim, tratado anteriormente, mas não foi. É um caso pesadérrimo, é um caso que deixa a gente bem cabisbaixo mesmo. Mas então, até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.